Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa leitura direcionada para algo que está acontecendo no teu momento atual. Essa leitura, ela vem te trazer um direcionamento e uma clareza. Peço que você se sintonize com uma das duas opções, tá? Pense nisso que você está passando e você escolhe uma das duas opções. Aqui eu trouxe um pingentezinho, ele se chama, deixa eu lembrar o nome, Esmeralda, pingente de esmeralda. E outro que é caixonita, eu não lembro, é um nome difícil, mas é esse outro aqui. Esse aqui está muito relacionado à beleza, prosperidade, e esse aqui está muito ligado à expansão, expansão espiritual, entre outros aspectos, tá? Então, sintoniza, opção um, opção número 2. Deixa eu ajeitar um pouco aqui e vamos para a nossa leitura. Vou deixar esse aqui de lado. Deixa eu ver se está saindo. Deixa eu tirar aqui da filmagem. Vamos para a nossa esmeralda, pedra esmeralda. Vamos entender o que que você está passando nesse momento, por que que você chegou aqui até esse canal. Saiba que não é por acaso, ninguém chega aqui por acaso. E vamos entender o que que nessa situação ou relação sintoniza aí. O que você não está querendo ver. Vamos lá. Som. Vamos lá, meu amor, que escolheu a de esmeralda, tá? Olha, é engraçado que nesse contexto aqui eu vejo muito a espiritualidade estando presente da tua vida. É assim, ó, você que está assistindo essa mensagem, escutando essa mensagem, você tem uma conexão muito grande com a sua espiritualidade. Mas às vezes, quando você não consegue entender o porquê algumas coisas estão acontecendo, você se pergunta se fez as escolhas certas, você se questiona se essa espiritualidade vai te amparar caso você não saiba de fato o que você quer, sabe? São situações que você está passando que você tem que decidir algo, mas tem medo dessa decisão te trazer um resultado não muito benéfico, sabe? Então você fica presa nas ideias de: será mesmo que eu vou dar de conta? Será que eu tenho alguém do outro lado que está me amparando? Porque a gente tem uma mente muito limitada quando vai ver as adversidades da vida, sabe? Eu repito muito isso. Às vezes eu acho que eu estou repetindo até demais. Só que é a energia da leitura de vocês. A gente sempre tenta basear a nossa vida sobre o que dá certo e sobre o que dá errado. Não sobre os aprendizados em cima daquilo, não sobre as repetições que a gente evita quando a gente aprende uma lição, sabe? Às vezes o caminho doloroso não é para você desistir, é para você recalcular a rota. Como é que a gente recalcula essa rota quando a gente já passou por alguns aprendizados? A gente simplesmente olha o contexto e pensa: tá, quando eu fui por esse caminho, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vi que não fazia sentido. Então, agora eu vou focar no que eu realmente quero, porque eu já vi o que eu não quero. Então, seja um término de relacionamento, seja um negócio que não deu certo, uma mentoria, algo do tipo que você sintonizou, passou por um processo e você tem aquela sensação de que sabe quando a gente reza, mas os seus pedidos não foram atendidos, né? Mas na verdade, o caminho precisava ser este para que você pudesse conectar com a força maior, tá? A energia do sol tanto vem trazendo para mim a questão da energia da ação do masculino, mas também vem me trazendo um magnetismo pessoal, que muitas vezes você deixou para debaixo do tapete porque você sabe, o tipo de pessoa que eu sinto aqui são pessoas que gostam de incentivar outras, são pessoas que sempre têm essa predisposição a elogiar as próprias outras pessoas, sabe? Só que às vezes, em alguns momentos, você teve que se moldar para elevar esse outro. E eu te pergunto, até que ponto isso foi positivo? Até que ponto isso foi negativo? Essa força que você tem tanto para os outros, ela está dentro de você.
para você realizar os seus objetivos, para você não desistir de quem você é, para você construir. Você é a pessoa que constrói algo, sabe? Só que você possa estar no apego de ideias, ideias que já passaram, ideias que não fazem mais tanto sentido, sabe? É importante trazer esse poder para você. Tá vindo aqui na minha cabeça tomar banho de girassol. Uma vez uma amiga minha, oraculista, também me passou esse banho. Fiz, não fiz, mas não façam que nem eu. Vou fazer porque eu estou precisando dessa energia para os projetos aí que eu quero colocar no mundo, né? Então, assim, ó, eu vejo que tem muito uma coisa na cabeça de vocês sobre contratos, regras, pactos, seja isso consciente ou não, vocês vêm firmando ideias que um dia vocês tiveram que hoje não faz mais tanto sentido, sabe? Por exemplo, eu sempre quis ser muito magra, muito magra, mas o meu corpo não tem essa genética para ser magra. Ele tem para ser, eu posso ser mais slim, só que eu tenho um pernão e bundão. Como é que vai ser diferente? Não vai. Entende? Então, às vezes a gente quer um padrão que não é o nosso. Às vezes a gente quer um modelo de negócio que não é pra gente. Às vezes a gente quer fazer ou deixar de fazer algo por causa de crenças que a gente teve. Se eu ainda tivesse presa em padrões que um dia eu tive, eu nunca estaria fazendo esse canal com a leitura de cartas. Por quê? Porque eu tinha muito preconceito. Até hoje eu tenho um preconceito. Olha aqui, ó. Yansan, eu jamais teria isso aqui. Jamais. Só que, às vezes, é desconstruir essas ideias que vai te trazer para um novo lugar, sabe? É porque a gente tem a síndrome do não perdedor. A gente não quer perder. A gente não quer perder nada. A gente quer evoluir, mas a gente quer continuar levando toda a bagagem. Não existe, não dá. Tem que abrir espaço para o novo, sabe? Então, como é que eu ia crescer aqui se eu tivesse ainda com a mente do anterior, né? Com preconceito? Isso aqui não teria espaço. Não teriam pessoas chegando, não teria as coisas acontecendo, eu não estaria ajudando pessoas através desse trabalho. Talvez estaria infeliz ainda no CLT. Não é nem CLT, tá, gente? Porque eu trabalhei numa clínica e lá era insuportável, eu vivia doente. Mal sabia. Então, assim, às vezes a tua vida pode ser muito mais leve, mas tu tá muito presa aos comos. Como você vai fazer isso por conta própria? E às vezes a gente precisa de caminhos de ajuda, de orientação. Tá bom? Então, vamos encerrar esses contratos, né? Vamos encerrar essas ideias. Vamos abrir espaço para o novo, tá? Aqui fala de movimento chegando, de novidade, de fertilidade, de coisas boas acontecendo quando você decide fazer o seu movimento, fazer o movimento da vida, decidir abrir esse espaço, decidir ser a pessoa que se acolhe, que se incentiva, sabe? Confie na espiritualidade também no caos. Confie no seu próprio poder também no caos, sabe? Porque tudo está encaminhando para algo muito melhor. Enquanto não chega esse melhor, o que que você pode fazer agora? Pense nisso com carinho, tá bom? Vamos ver aqui mais uma orientação da espiritualidade com mais três cartas. Eu amo essa pedra esmeralda que eu coloquei para vocês. Quando eu usava ela, eu me sentia o máximo. Olha aqui, ó. Você não chegou aqui nessa mensagem por acaso, tá? Tem um mentor te guiando. Se o processo estiver muito difícil, me chama no WhatsApp para a gente conversar sobre o que você pode iniciar por você para mudar esse seu cenário, tá? Se estiver muito difícil. Olha aqui essa energia, a torre, falando que, tá, é interessante você ficar, às vezes, no seu mundo particular processando as suas próprias emoções, os acontecimentos. Só que é como se tivesse uma energia criativa, uma intuição, um potencial, um brilho que tá para ser colocado para o mundo. Sabe quando você tem a chave para resolver todos os seus problemas? A espiritualidade está te mostrando isso. Você tem os meios, você tem a força, você tem um brilho. Eu sei que a gente quer muito principalmente nos dias de hoje, né? Criar um lugar confortável de se estar. Esses dias eu passei por uma dinâmica de destrave
que o meu objetivo de ficar, de expor menos o meu trabalho, era porque eu queria proteger aquele lugar que eu tinha criado como seguro. Que lugar é esse? Lugar que eu falo com entidades, com espíritos, com os acturianos, amados acturianos, minha equipe é acturiana. Então eu queria me proteger para que as pessoas não viessem. é, Sabe quando você tem algo precioso? Você tem o seu bebezinho. Aí as pessoas vêm com críticas, com coisa pesada. Eu não queria trazer isso para o meu mundo. Só que você entende que não é sobre os outros, mas sim sobre algo muito maior que a gente está construindo aqui. As pessoas erradas vão me chamar de louca e vão xingar. As pessoas certas vão dar graças a Deus porque encontraram esta leitura e essa palavra. Então, esse mundinho louco, entre aspas, pode ser um mundo de libertação de muitas pessoas, sabe? De estruturas internas, entre outros paradigmas. Então, hoje você tenta se proteger, querendo ser mais sociável e coerente com o meio que você vive, mas você tem uma potência, tem um brilho, tem uma chave, tem uma multi, não é multiverso, você tem uma pluralidade de coisas, de crenças, de formas que você está se limitando com medo de algo, sabe? Então, assim, você tem a chave para resolver a sua questão, sabe? E aqui tá vindo um ponto, porque eu não sei se quem escolheu, alguém aqui escolheu isso sobre relacionamento, mas vem um ponto seguinte: olha, eu tô te falando que você tem muito poder, eu tô falando que você tem contratos com questões. Se o ambiente que você está hoje, as pessoas que você está se relacionando hoje, elas não abraçam essa sua potência, você está se limitando, tá? Então, pega essa mensagem de potencial e usa para criar a vida que você quer, viver a vida que você quer, e não estar se limitando em ideias do social, ideias de pessoas fixas. Encontre a sua manada, encontre a sua tribo. Encontre crenças, não é nem crenças, ideias que se tornem a sua vida mais leve, tá? Veio essa energia muito forte aqui. Vou finalizar aqui com uma carta do Acredite na sua própria magia. Não dá para escutar eu esbaralhando as cartas porque eu uso um supressor de ruídos, porque tem uma máquina ligada aqui do lado da minha casa. Tubarão, afaste-se dessa situação. Olha, tem alguém aí se limitando, né, gente? Tem alguém aí com a 35, achando que é um outro sereio, não sei nem se existe essa palavra, mas na verdade, ó, vamos acordar aí, né? 35. Afaste-se, deixa eu botar a carta aqui. Afaste-se dessa situação. Pense nisso como o oposto da carta Os Amantes do tarô tradicional. Você tem andado por aí com tubarões sanguinários e eles já machucaram você antes. Pode ser um relacionamento romântico ou qualquer pessoa amada, como um amigo ou parente, simplificando, você merece um tratamento melhor e nunca vai recebê-lo dessas pessoas. Vai embora agora. Situações como essa frequentemente se tornam tão terríveis que você não se sente mais segura nadando. É, Quando fala aqui de esse tubarão, não precisa ser uma pessoa, pode ser situações, tá? Situações que você vê levando ali como se fosse para ser a sua vida e não é, sabe? Então, às vezes a gente tenta muito por conta, né? De sair daquele lugar, sair de um contexto, sendo que às vezes a gente acha que algo estava ruim, mas poderia ser muito pior se continuar, se insistir, sabe? Ou, por exemplo, tá vindo uma situação, você terminou um relacionamento e tá difícil, teu financeiro tá difícil, mas voltar para aquela situação mais ou menos pode se tornar muito pior depois, sabe? Então, assim, confie na sua capacidade, confie na sua autoridade de transformar a sua própria vida, de mudar o contexto do que está acontecendo por você, por conta, pela sua força. Eu acredito nisso, eu sinto isso.
Então, receba essa mensagem e construa um novo lugar. Tá bom. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para o teu momento. Se fez, deixa o like, tá? Se não fez também, deixa o like para ajudar no crescimento do canal. Compartilha com os amigos. E se você quiser uma leitura particular, é só entrar em contato no WhatsApp que eu deixo nos contatos aí na descrição. Tá bom, meus amores? Espero que essa leitura tenha feito sentido, conectado com o teu momento. E vamos agora. Se você me assistiu até aqui, eu agradeço, né? Agora a gente vai para a opção número 2. Pessoal na número 2, vamos aqui entender o que está se passando aí, né? Que sinais, que situações, que conselho vocês estão precisando nesse momento para essa situação. Tá de cabeça para baixo aqui. As cartas estão dizendo estabilidade emocional, flores, inteligência, cobra. Eita, totalmente diferente. Eu amo quando sai assim diferente. Não gosto. Olha aqui, ó. Muita bagunça mental, né, galerinha? Galerinha, eu amo chamar o povo assim. Mas são todos adultos maravilhosos aí tentando despertar diante da realidade do mundo. Vamos lá. Tem uma situação ou algo que está te não é necessitando, te não é cobrando também a palavra. Sabe quando você precisa ter, sabe, para essa situação, estabilidade emocional, seja um trabalho, seja uma decisão de terminar um relacionamento ou não, seja qualquer ação, está pedindo muito equilíbrio emocional. Só que, sabe quando você amarrou o seu barco? Aqui no Ceará a gente fala amarrou o seu burro no lugar errado. Aqui eu vejo muito você amarrou seu barco no lugar errado. Como assim, Gena? Às vezes a gente cria algo, ou se relaciona com pessoas, ou entra em ambientes apostando que aquele lugar ou aquela pessoa vai nos nutrir de algo, direcionar em algo, ou preencher lacunas que internamente a gente via meio que faltando. Então eu sinto que você apostou fichas em algo que parecia super interessante no começo. Só que agora não é essa energia que você quer para você. E por você entender que você não quer e que você precisa fazer muito esforço para manter isso está te trazendo muito desgaste emocional. Então, tem hora que você duvida se você deve tomar uma decisão, se você deve seguir algum caminho, você deve fazer algo. Você fica nessa energia. Mas o que fala aqui é que você tem o poder de mudar esse cenário, sabe? Não, sabe, o que eu vejo muito, as pessoas suprimindo, não sei se é suprimindo, quando você abafa, sabe? Tá acontecendo uma coisa, tá me irritando, coloco pra debaixo do tapete. Ah, eu tenho que aguentar tudo isso porque eu sou mãe. E não pode se estressar, e não pode, simplesmente não pode. Então, você vem fazendo isso por muito tempo. Mas você já pensou em pensar o oposto disso? Confiar que tem algo melhor, confiar que você merece uma vida mais calma, confiar que tem lugares melhores do que só estar suprimindo essas emoções, colocando para debaixo do tapete. Tem gente que tem surtos, tem pessoas que desencadeiam doenças. Tudo que é muita emocional ou falta, sabe, ou excesso vai se manifestar de alguma forma, seja mental, emocional ou físico. As pessoas não querem se atentar para esses detalhes, mas uma hora a conta chega. Quando chega no corpo, já passou por várias camadas. Só que parece que as pessoas elas só percebem que elas estão carregando tanta tralha quando chega no corpo. É uma enxaqueca, é uma dor na coluna, é uma dor no corpo todo, inflamação, sobrepeso. Não estou dizendo que sobrepeso é uma doença, tá? Mas, por exemplo, no meu caso, eu estou sobrepeso, estou muito inflamada e eu sei que foi por descuido.
Não só descuido da alimentação. A alimentação é um ponto, mas descuido da pessoa que habita esse corpo, descuido dessas emoções. Então, eu sinto que eu estou me conectando com pessoas que suprimiram também essas emoções por um tempo, vem suprimindo, tá? Você pode não estar sobrepeso ou inflamada, mas você pode estar com outros aspectos que estejam impactando, seja uma forma, tipo, dificuldade de encontrar soluções, de racionalizar algumas coisas, de decidir algumas coisas. Você pode falar assim, Diana, para mim antes parecia tão mais fácil resolver isso e agora está tão complicado, por quê? Talvez por esse acúmulo de coisas que você colocou para debaixo do tapete, sabe? Querendo empurrar situações para frente. A nossa mente, ela é muito sábia em nos proteger. Ela é super sábia. Mas se a gente não consegue se conectar com essa energia de resolução, ela também é muito sábia em encontrar o problema. Então, se você não reescreve esses tipos de pensamentos e programações, você fica repetindo as mesmas coisas, tá? Nesse momento, pede muita, muita racionalização. Racionalização no sentido de olhar o que é prático, sabe? O que é prático para minha vida. Ah, eu tô muito cansado ultimamente, mas eu tenho uns R$ 100 para ajudar para fazer uma faxina. Para alguém fazer uma faxina para mim. Investe. É melhor você descansar e ter paz do que ficar presa ao dinheiro e não ter solução, assim, não ter esse descanso. Você precisa desse descanso, tá? Entre outros aspectos. Ah, eu podia deixar meu filho todo dia, o dia todo na escola, mas eu tenho muita pena. Tá, mas você também tem que trabalhar. Então, tá, eu não vou deixar todos os dias, eu vou deixar três o dia todo, sabe? Dá liberdade também, tá? Para o teu filho se criar, que eu digo, criar novas conexões, viver. Muitas vezes a gente, mulher, a gente mãe, que eu não sou mãe ainda, nem sei se você, a gente se limita muito, né? A gente tem uma vida limitada para proporcionar o melhor para os outros, mas isso não é certo. Então, deixa o filho poder ter esses ambientes, essas coisas, sabe? É uma escolha, uma escolha racional, para que quando vocês tenham um momento juntos, sejam realmente momentos verdadeiros, sabe? Não aquela mãe que está toda hora no telefone preocupada com o trabalho, aquela mãe que está sempre cansada. Hoje a gente vive uma realidade diferente, mulheres especificamente. A gente tem que dar conta de casa, é conta do trabalho, são várias demandas, fora as nossas questões internas. Então, tente criar meios que fortaleçam a sua autoestima, o seu bem-estar, o seu descanso, porque sempre poderão ter outras pessoas, mas é você por você, tá bom? É você por você. E olha aqui, ó, a carta da cobra, ela fala sobre medicina, ela fala sobre esse cuidado, fala sobre essa libido, sabe? Essa libido, esse tesão por viver, fazer as coisas, sabe? Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregada em todas as áreas que falta vitalidade, falta saúde. Por quê? Porque tá compensando com a própria alma. Deixa eu ajeitar aqui minha roupa, fica compensando com a própria alma, entende? Isso não é interessante, isso não é benéfico. Então, olhe para a sua saúde, reveja isso, tá? Faça harmonização também energética, é muito bom. Radiestesia terapêutica, eu trabalho com isso, é muito bom. Então, tá vendo o contexto? Muitas demandas, pouca objetividade e coisas boas vindo aí para você. Vamos entender mais como o conceito da espiritualidade aqui, em três cartas. Dane-se o mundo quando você sorri. Tá vendo essa música na minha cabeça? Não sei de quem é, mas não vou lembrar o nome agora, né? Olha, saiu também aqui na primeira opção, tá? O chicote. Só que saiu lá em cima. Ó, ó, vamos lá. Tem um. Isso aqui, esse cenário que eu falei aqui com você, você não age assim porque você quer, de fato. Existe alguma programação, alguma voz interna, programação que eu digo são crenças, condicionamentos, ideias do ambiente que você viveu.
Aqui parte muito da energia da mãe, tá? Então é como se indiretamente você estivesse se cobrando por resultado, por atitudes, por dar de conta de tudo, porque antes tinha uma mãe que cobrava muito de você, que esperava muito de você, em vários aspectos. Só que aqui você está criando uma nova realidade, você está criando novas raízes, você tá se desenvolvendo não para ser melhor do que essa pessoa, mas para ter uma vida mais alinhada com o que faz sentido para você. E para criar essa vida mais alinhada para você, você vai ter que ter escolhas. Você vai ter que fazer escolhas. Tá vindo uma coisa aqui, porque eu não sei se essa pessoa vai escolher essa opção. Quem não teve a mãe, né? Foi adotado ou coisa do tipo. Não é sobre essa pessoa em si, mas você tem uma ideia sobre essa pessoa, mesmo que seja inconsciente. Fui abandonada, sei lá o que que tem, a gente precisa sondar para saber, mas tem uma energia sobre isso. E você tem essa cobrança porque você tem, é como se uma parte sua quisesse muito ser boa, sabe? Eu quero ser a melhor do que eu puder ser. Nem que para isso eu precise me negligenciar muitas vezes. Mas eu vou dar o meu melhor com os outros. E aqui a gente tem que sair dessa energia, tá? Tá na hora da gente refazer essa árvore, tá na hora da gente mudar esses padrões. E você já vem entendendo isso. A sua intuição vem te alertando. Essa sua conexão com o seu feminino vem te alertando. Você já está enxergando muito forte padrões que você não quer mais permitir. Muitas vezes você não sabe como. Como eu disse, são programações muito internas que podem estar te travando e você nem percebe. Mas existem caminhos, existem formas de cancelar esses contratos. Você solta esse chicotinho que você escolheu para estar, sabe, colocando em você, se chicoteando. Essa não é a vida que você escolheu, tá? Se precisar de ajuda, entre em contato entre em contato com o contato foi boa. Entre em contato no número que eu deixo disponível, porque às vezes uma leitura direcionada para você pode fazer muita diferença, tá? Então, assim, foca em tudo que eu falei. Cuida da tua saúde, seja mais objetiva. Tem coisas que você só quer dar de conta para mostrar que você, uau, é a pessoa que dá de conta de tudo. A mulher é foda, mas tá te desgastando. Gotas de chuva. Dê uma chance a elas. Vamos ver aqui qual é a mensagem. 39. Se alguém tem motivos para manter a guarda levantada, esse alguém é você. Pessoas a maltrataram e, como qualquer pessoa racional, você se cansou disso, correu para dentro de casa e trancou a porta. Mas você não vai ficar fora da chuva para sempre, mesmo que essa ideia possa parecer terrível. Você tem que sair de casa de novo. E quem quer que você esteja pensando, confie neles para caminhar com você pela tempestade. Olha, essa casa não é a casa física, muitas vezes é a própria casa do corpo. Tem gente que acha que é assim, ó, tá vindo assim na minha cabeça. A pessoa, ela vive tão no modo automático, tão funcional, eu sou mãe, eu vou fazer minhas coisas, eu vou trabalhar, que ela nunca, não, ela parou de sonhar. Ela parou de ter prazer. Ela parou de criar a própria vida. Ela viveu para o casamento, ou para o trabalho, ou para as crianças, ou para tudo isso junto. Aquela mulher, ela não existe. Volte para casa. Saia dessa casa. Volte para casa no sentido de se conecte com quem você é, com seus sonhos, e saia dessa casa para entender o mundo, para viver a sua própria vida. E você vai encontrar pessoas certas para caminhar contigo, para estar junto com você, para te incentivar. Mas antes você tem que dar esse primeiro passo. Eu uso uma frase que é assim: a pessoa diz sim para ela. Quando eu ofereço um produto, um trabalho meu, antes dela dizer sim para mim, ela tem que dizer sim para ela, que ela acredita que ela pode, que ela se permite receber a cura. A cura que eu digo é o processo, tá? A liberação daquilo que está acontecendo. Se ela não diz sim para ela, o universo também não vai dizer. Mas se ela diz sim, as coisas acontecem, ó, no estalar de dedos. Porque
O universo entendeu que aquela pessoa está disposta a fazer o movimento. Eu espero que você também esteja disposta a fazer o movimento pela sua vida, porque a sua saúde, tanto física como mental e emocional, tem pedido mais de você na sua própria vida. Tá bom? Opção número 2. Espero que tenha feito sentido. Deixa o teu like. Se quiser fazer uma leitura particular, tem os meus contatos aí. E eu desejo uma ótima semana, independente de quando você esteja assistindo esse vídeo. Tá bom, meu amor? Um beijo.